Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre o sábado espiritual. A religião adventista do sétimo dia está muito preocupada com o sábado literal, mas não entendem que Deus quer que nós guardemos hoje é o sábado espiritual. Mas como assim, irmão? Sábado espiritual? Lembre-se que Deus fez toda a sua obra em 6 dias e descansou no sétimo. E santificou esse dia. E realmente, no Antigo Testamento, Deus ordenava que nós guardássemos o sábado, literal, que é esse do final de semana. Mas vem o apóstolo Paulo agora, em Colossenses 2, versículo 16, e diz: ninguém julgue vocês pelo comer, pelo beber, pelos dias de festas, pela lua nova ou pelos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então Paulo dizendo assim, tudo aquilo que Deus ordenava lá atrás no Antigo Testamento, vocês não se preocupem, que aquilo ali é uma sombra para quando Jesus viesse e formasse a igreja, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Então, vamos lá entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer em Colossenses 2, 16 e 17. Quando ele diz: ninguém julgue vocês pelo comer, pelo beber, pelos dias de festas, pela lua nova, pelos sábados. Ninguém julgue vocês pelo comer, porque Deus proibia o povo judeu se alimentar de certos tipos de animais, como porco, camarão, peixe sem escama, animais que ruminavam, mas que não tinham a unha fendida, ou que tinham a unha fendida, mas não ruminavam. Então, esses animais Deus chamava de imundos ou impuros, e Deus proibia o povo judeu se alimentar. Só que Paulo agora vem e diz pra gente que é pra gente não se preocupar com o comer, beber, pelos dias de festa, sábados, que isso aí é uma sombra para a igreja. Quando você vai em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ali conta a história de Cornélio, um centurião romano, que por esse homem ser justo diante de Deus, ele fazia muitas orações e dava muita esmola aos pobres. Aí um anjo aparece para ele e diz: olha, Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações chegaram diante de Deus. E ele pede para você ir lá chamar Pedro para receber instrução acerca da salvação. Nesse momento, o apóstolo Pedro está tendo uma visão de um lençol descendo do céu, cheio desses animais que Deus proibia se alimentar, os animais imundos ou impuros, e ele ouve uma voz: mata e come, Pedro. Aí Pedro não entende aquilo e diz: Senhor, jamais entrou coisa impura na minha boca. E aquilo se repete por 3 vezes, até que chega os soldados de Cornélio, e Pedro vai até a casa de Cornélio. Quando ele chega lá, Pedro diz assim: você sabe que não é lícito a um varão judeu juntar-se com povos de outras nações, mas Deus me disse que não é para chamar impuro aquilo que ele purificou. Então aqueles animais que Deus proibia se alimentar lá no passado apontava para pessoas. Aí você vai entender porque Jesus disse em Mateus 7, versículo 6: não dê aos cães o que é santo e não lancem suas pérolas aos porcos. Então Jesus chama um grupo de pessoas de cães e outro grupo de pessoas de porcos. Os cães, como está lá em Isaías 56, versículo 10, são pastores que nada compreendem, e os porcos são pessoas que comem tudo quanto é porcaria que é lançado em cima dos púlpitos. São os porcos espirituais. Vamos lá. Camarão. Camarão é barata do mar. Ele faz a limpeza, come tudo quanto é sujeira do mar. E onde ficam as fezes do camarão? Na cabeça. Por isso Deus proibia comer carne de porco, camarão. Peixe sem escama. A escama é o que cobre o peixe, aponta para a santidade. Você não deve se relacionar com pessoas que não estão em santidade. Animais que ruminam, mas não têm unha fendida. Ruminar é quando você lê a palavra, volta, conectado com Deus, lê novamente, você está ruminando. E a unha fendida? Caminhando no céu e na terra ao mesmo tempo. Então, não pode ter somente unha fendida. Tem que ter unha fendida e ruminar. Isso é o significado do ninguém vos julgue pelo comer. Beber, mesma coisa. Dias de festas, as festas que Deus deu como estatuto perpétuo lá no Antigo Testamento, as festas judaicas. Uma delas é a Páscoa, que Jesus ele senta à mesa com os apóstolos, ele está celebrando a Páscoa, quando ele parte o pão e pega do cálice. Agora, o problema todo é que como as pessoas não entendem que a festa que Jesus estava celebrando, a Páscoa foi dada lá em Êxodo 12, como estatuto perpétuo
que foi mediante a última praga, a morte dos primogênitos, onde Deus orienta o povo a passar o sangue do cordeiro no umbral da porta das casas. Hoje nós sabemos que a casa somos nós, e o sangue daquele cordeiro apontava para o sangue de Cristo. Mas o interessante é que Deus, além do sangue do cordeiro passado no umbral da porta das casas, ele fala para Moisés, fala para o povo que estiver dentro da casa, para eles estarem com cajado na mão, sapato nos pés, lombo cingido, e avisa para tirar todo o fermento da casa, porque a casa que tiver fermento, essa será cortada da congregação de Israel. Vamos entender isso. Então, além do sangue do cordeiro, além da fé em Jesus hoje, você tem que estar com o cajado na mão. O cajado serve para guiar e corrigir a ovelha, palavra. Sapato nos pés, hoje aponta para a bota do evangelho, que está cumprindo o seu it. Lombo cingido, santidade, tem que estar em santidade. E o fermento que você não pode ter na sua casa? Aí vem Jesus em Mateus 16 e diz: acautelai-vos com o fermento dos fariseus. E aí termina o texto. Então os discípulos não entenderam que Jesus lhes falava de fermento de pão, mas das doutrinas dos fariseus, porque a palavra de Deus é comparada com pão asmo, um pão sem fermento. E o fermento aponta para doutrinas do homem misturados à palavra pura e santa que sai da boca de Deus. Você não pode ter isso na sua casa. Falsas doutrinas. Por isso que é importante você ler a Bíblia, fazer um propósito com Deus de ler a Bíblia toda. Então, ninguém vos julgue pelo comer, são os animais que eu expliquei, beber, dias de festas, uma delas é a Páscoa, porque tudo apontava para a vinda de Jesus e o surgimento da igreja. E os sábados a mesma coisa. Assim como Deus ordenava aquelas festas lá no Antigo Testamento, apontando para a vinda de Jesus, o dia de sábado aponta para o sábado espiritual. Porque se você pegar da criação até Abraão dá 2000 anos, de Abraão até Jesus mais 2000, e da morte e ressurreição de Cristo até os dias de hoje dá mais 2000, que dá os 6 dias. Quando Jesus vier nas nuvens, e está bem próximo isso, para buscar a igreja, aí você entra no descanso espiritual, que é o dia eterno. Esse é o sábado que Deus está querendo que nós guardemos hoje. E é isso que nós vamos ler aqui em Jeremias 17. Que Deus vai estar falando justamente isso, porque todo o Antigo Testamento aponta para a igreja, para a volta de Jesus. Então diz assim, Jeremias 17, versículo 19: assim me disse o Senhor Deus, vai e põe-te na porta de Benjamim. A palavra Benjamim significa aquele da mão direita. Quem é que está à mão direita de Deus? Jesus. Ele, lá como diz em João 10, versículo 9, eu sou a porta. Assim me disse o Senhor, vai e põe-te na porta de Benjamim, pela qual entram os reis de Judá e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém. Nós sabemos que a igreja substituiu Jerusalém, né? E diz-lhes, ouve a palavra do Senhor Deus, vós reis de Judá e todo Judá. Jesus veio da descendência de Judá, né, da tribo de Judá. E todos os moradores de Jerusalém, que entrais por esta porta. Presta atenção agora que ele vai dizer no 21. Jeremias 17, versículo 21. Assim diz o Senhor Deus, guardai-vos a vós mesmos, guarde a vocês mesmos. Ele vai falar agora do sábado, porque nós não podemos entrar no dia eterno, no dia do descanso, com cargas espirituais, pecados. É isso que o texto vai dizer, Jeremias 17, versículo 21. Assim diz o Senhor Deus, guardai-vos a vós mesmos e não tragais cargas no dia de sábado. Carga o quê? Pecado. Nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas das vossas casas no dia de sábado. Ou seja, você não pode deixar para a hora de entrar no descanso, né, que na vida eterna, querer tirar a carga. Não pode, irmãos. Nem tireis cargas das vossas casas no dia de sábado, nem façais trabalho algum, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Porque Paulo acabou de dizer, ninguém julgue vocês pelos dias de sábado, que são sombra das coisas futuras. Mas eles não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem, para não receberem instrução. Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor Deus, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade,
Ele vai falar da cidade de Jerusalém, que aponta para Jerusalém celestial. Ó. Não introduzindo carga pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum. Então, ó, presta atenção. Entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes que se assentem sobre o trono de Davi. Onde que é o trono de Davi? É Jesus, ó. Andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Qual cidade que seria para sempre, para toda a eternidade habitada? A Nova Jerusalém celestial. Então é esse sábado que Deus quer que nós guardemos. O sábado espiritual, volto a repetir. Os adventistas estão muito preocupados com o sábado literal, que é esse do final de semana, mas não entendem que Deus quer que nós guardemos o sábado espiritual. Esse sábado espiritual é quando Jesus vier nas nuvens buscar a igreja entra no descanso, no dia eterno. Porque Deus fez toda a sua obra em 6 dias e descansou no 7º. Mas um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Se nós pegarmos da criação até Abraão dá 2000 anos, de Abraão até Jesus mais 2000 dá 4, e da morte e ressurreição de Cristo até os dias de hoje dá mais 2000 anos, que dá os 6 dias. Aí Jesus vem nas nuvens, a igreja entra no descanso, que é o dia eterno. É esse dia que Deus quer que nós guardemos ele. E não podemos introduzir cargas nesse dia, que no caso é pecados. Nem nesse dia, no dia da volta de Jesus, e nem antes, que é o que nós acabamos de ler aqui. Medita em Jeremias, capítulo 17, do versículo 20 ao 25. Do versículo 19 ao 25. Irmãos, eu peço a você, se esforce para ler esse livro aqui, ó, Revelando Mistérios da Bíblia. Vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. São assuntos que você não vai ouvir no sistema religioso. Se esforce para assistir o nosso vídeo. Eu fiz um vídeo muito bacana sobre o Arcanjo Miguel. Irmão, tem muitas revelações nesse vídeo. Eu vou postar ele aqui no final desse vídeo. E o vídeo sobre a Jezabel, né? Jesus disse que lá em Apocalipse 2, na igreja de Tiatira: conheço teu amor, tua fé, tua perseverança, mas tenho contra você que você tolera a mulher Jezabel. A palavra Jezabel significa casta, casta de demônios. E assim como a Jezabel, ela tinha influência sobre as decisões do rei Acabe no passado, hoje a casta, a Jezabel, tem influência sobre grande parte da liderança religiosa hoje. São os reis Acabes que dominam sobre o povo de Deus hoje. Amém? Então eu vou postar aqui no final desse vídeo o vídeo sobre a Jezabel e o vídeo sobre o Arcanjo Miguel. Assista. Irmão, tem muitas revelações, tenho certeza que Deus vai falar profundamente. Não esqueça de dar o seu like, de fazer algum comentário, se inscrever em nosso canal e ajude a divulgar nossos vídeos, irmão. Tenho certeza que você vai estar cumprindo aí parte do seu ID. Então que Deus possa abençoar você e a sua família em nome de Jesus. Amém.